Olá, vamos, conforme prometido, hoje eu vou trazer uma parte da lição 2, né, que está sendo passada, né, em especial às Assembleias de Deus, conforme eu falei, né, anteriormente. A lição é a 2, com o título Quem era Jó, é a lição da CPAD, né, e nós vimos no domingo anterior, né, a lição que foi a abertura desse trimestre, que foi a respeito do livro de Jó. E nesta lição de número 2, a gente vai entrar especificamente já sobre Jó e exatamente quem era ele. E essa lição ela começa com o texto áureo, né, que está no livro de Jó mesmo, no capítulo 1 e versículo 1, que vai trazer mais ou menos a identificação sobre Jó. Fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E a verdade prática, que diz assim: quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunha acerca de sua integridade. Esta é uma lição, né, para os nossos dias, para as nossas vidas. A gente vai ver nessa lição, né, em várias características, na verdade, a respeito de Jó. E a gente vai ver muito sobre o caráter dele. E esse zelar pelo caráter, para nós, né, nos torna infalíveis diante de Deus, diante das suas promessas, diante daquilo que Deus tem para nós, diante o mundo. A situação de Jó, a gente vai ver no decorrer deste capítulo, que ele é um homem próspero, um homem íntegro, um homem que tinha tudo, mas que de repente ele começa a passar, né, por provações. Em um dia tudo se acaba, mas mesmo assim a gente vai ver que ele continua sendo um homem íntegro, nada disso muda, né, no decorrer de toda essa situação. Ele zerou pelo seu caráter em todos os instantes, né? E a gente vai ver, né, que o caráter de Jó, ele é destacado. E na cultura antiga, principalmente na cultura hebraica, né, os valores éticos e morais, eles eram grandemente celebrados, né? E isso fazia com que, né, Jó se destacava pelos grandes valores que ele possuía, pelos grandes valores que ele tinha, né, pela sua fidelidade, por ser um homem honesto, por ser um homem justo. Então isso fazia com que ele se destacasse. E aí deixa bem claro nesse versículo que foi lido, né, em Jó 1:1, que ele era um homem que desviava-se do mal. Ou seja, o mal estava assim por perto, o mal o cercava, mas ele é um homem que desviava deste mal, vigiava constantemente. Ele sabia o que era bom, né, para o espiritual, o que ele devia fazer, o que não deveria fazer. A leitura em classe está em Jó, no capítulo 1, vai do 1 até o 5. Não vou fazer a leitura porque vai ficar um pouquinho extenso. Os objetivos específicos dessa lição eu volto a dizer especificamente para aqueles que estão na frente das aulas, né, que estão ministrando, os professores, para que foquem nos objetivos. E um dos objetivos, tem três objetivos. O primeiro é mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, né? Isso é um dos pontos principais desta lição. É a maneira como nós hoje devemos nos comportar, é uma maneira que nós hoje devemos, né, estar diante de Deus, que nós devemos ter, né, Jó como exemplo e ver, né, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, a nossa maneira também. O segundo objetivo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. E a terceira, que é destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Esses são os objetivos específicos dessa lição. A lição ela vai abrir a introdução falando sobre Jó, né, que ele foi um homem distinto na sua espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais, uma família sólida, mas tinha uma profunda comunhão com Deus, né? Deus conhecia muito bem o caráter de Jó, tanto que quando o Senhor fala, né, dá ordem a Satanás para ir tirar tudo que ele tinha, Satanás ainda não fica satisfeito, porque já tinha destruído os bens, então achou que se tocasse na saúde dele, que Jó também negaria a Cristo, né, blasfemaria. Mas não foi isso que aconteceu, mesmo ele perdendo todos os bens materiais, mesmo ele perdendo a sua saúde, né, tendo que se isolar, porque ele vai dizer bem claro que ele vai para ele senta, né, no meio das cinzas e começa a se coçar com cacos,
né, devido aos tumores que ele foi cometido, né, o seu corpo inteiro se coçava. Então, mesmo diante dessa situação, Jó ele permanece íntegro, ele permanece fiel, a comunhão dele com Deus não é abalada em nenhum momento. O tópico 1 da lição vai falar sobre um homem de caráter irretocável. O primeiro item vai falar sobre a integridade dele, define o que uma pessoa é de verdade, ou seja, um mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui nenhum tipo de valor nobre, o que é diferente do que Jó demonstrava, né? Bem diferente disso, mesmo ele perdendo tudo sem entender, sem ter falhado, sem ter cometido algo grave, né? A gente vai ver no decorrer deste livro que os amigos de Jó acham que ele está assim devido a algum pecado escondido, pecado que não foi confessado, mas não se tratava de um pecado, né? Mas sim, Deus o pôs sim para ser provado. E ele passou pela prova, né? E a sua integridade não mudou em nada. Ele continuou sendo um homem justo, continuou sendo obediente a Deus em todas as situações. Quando o autor ele faz a narrativa sobre a história de Jó, né? O nome Jó, ele já se havia transformado numa verdadeira lenda, né? Porque ele diz bem claro, cujo o nome era Jó. Então Jó era assim um homem já muito conhecido naquela localidade. Ele, né, não era, portanto, uma lenda no sentido de ficção, né, uma ficção historizada, vamos dizer assim, mas sim, né, vai estar o registro da história de um homem cujo caráter deu a ele fama e prestígio, né, a sua integridade o tornou um homem famoso, né, e de grande prestígio ali no meio do seu povo. Não é uma ficção religiosa, como eu já coloquei isso anteriormente. Jó não foi um personagem imaginário, ele foi uma pessoa real. Nós encontramos referência tanto no livro de Ezequiel quanto no livro de Tiago, né, que dão testemunho sobre este fato. E uma vez que ele foi um homem real, com experiências reais, Jó é capaz de nos contar aquilo que saber sobre a vida e os problemas do mundo real. No item 2, descreve ele como um homem reto. Ele também era um homem reto. E reto aqui é no sentido de ser justo. O homem, né? Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. O item 3 já diz que ele era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém que é temente a Deus. Essas palavras, de acordo com os termos relativos hebraico, né, da ideia de que alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal, como eu coloquei anteriormente, né? Ele estava sujeito, mas ele evitava, ele desviava, né? Ele não inclinava para o mal, ele não procurava o mal, mas ele sempre estava desviando daquilo que era mal, daquilo que era perverso, daquilo que não agradava a Deus. Ele tinha essa convicção do que deveria fazer e do que não deveria fazer, daquilo que iria agradar a Deus e daquilo que desagradava, né? E desagrada a Deus. Por isso que eu coloquei desde o início, né, que é um exemplo a ser seguido por nós como cristãos. Nós vemos a calamidade, né, descrita no livro de Jó. E nós devemos lembrar que vivemos em um mundo caído, onde o bom comportamento nem sempre ele é recompensado, né, como foi o caso de Jó. O bom comportamento dele, muitos vai ter que ele não foi recompensado por isso, por ele ter passado por toda essa situação, que o mal nem sempre é punido, né? É isso que nós vemos. Mas quando nós presenciamos um notório, por exemplo, criminoso prosperar ou uma criança inocente sofrer, nós dizemos que é errado, de fato, isso é mesmo, mas o pecado ele tem destruído a justiça, né? E tornado feio e impreensível ao nosso mundo, né? Tudo que nós vemos hoje de ruim acontecer, todos os desastres que nós vemos hoje de ruim acontecer, as maldades que nós vemos no dia acontecer, né? Tudo isso é consequência
do pecado, do nosso pecado, do pecado do homem, né? Tudo isso é consequência das más atitudes, das más influências, né? E às vezes nós chegamos a criticar, nós chegamos a debater, a questionar onde está Deus mediante tudo que passa, não diferente da história de Jó. Como pode um homem tão íntegro, um homem tão reto, um homem fiel, um homem obediente passar por tudo isso? Deus permitir que passasse por tudo isso, né? Esta é uma das questões. O livro de Jó, ele mostra um homem bom sofrendo, né, sem culpas aparentemente. Infelizmente assim é o nosso mundo, mas a história de Jó, ele não termina em desespero. A gente vai ver a história de Jó terminar em bênção, ele sendo restituído, ele sendo abençoado, e nós vemos que através da vida, né, através desse exemplo, né, nós podemos ver que a fé em Deus, ela é justificada. A fé que Jó possuía em Deus, a fé que Jó obteve, que ele permaneceu ali até o fim de seus dias, isso fez, né, com que fosse... Outra coisa que nós vamos ver, outra característica, né, que mesmo as pessoas colocando ele com intuito, né, colocando coisas, vamos dizer assim, hoje o que vou deixar mais claro, né, todas as vezes que nós passamos por provações, todas as vezes que nós passamos por dificuldade, todas as vezes que nós estamos passando por uma luta, né, nós vamos ouvir pessoas questionar onde está o seu Deus. Ou muitos, como eu coloquei no início, pensar que está em falha, estar em pecado, como foi o caso dos amigos de Jó. Mas isso não desanimou, ele não deu ouvido ao que os seus amigos falaram, mas permaneceu firme, ele não deu ouvido ao que a sua esposa colocou, né? E é até compreensível a situação dela, o desespero dela por ver, né, que tinham tudo e de repente perde-se tudo, né? Toda a mordomia que ela tinha, ela perdeu, a casa que ela tinha, ela perdeu, os filhos que ela tinha, ela perde. Então, num momento de desespero, ela acaba falando besteira, né? Não justificando o que ela colocou. Mas a gente vai ver no final dessa história que ela permanece ainda como esposa de Jó, e é através dela que Jó vem ter novamente seus 10 filhos, né? E ele, na segunda parte, vai deixar que ele é um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas, né? Possui conhecimento, mas não tem entendimento. Riquezas, mas não uma prosperidade. Jó distingue, né, deste aspecto. É uma das características que a lição vai impor, né, nesse semestre. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos do Oriente. Todos, né? Era um dos. Ele era o maior, né, do Oriente. E quando se fala em sabedoria, né, a sabedoria aqui de Jó, tanto espiritual quanto material. Ele soube definir, ele soube reagir, né, ao sofrimento qual ele estava passando, não de forma que viesse a fazê-lo afastar de Cristo, não de forma que ele viesse a enfraquecer espiritualmente, né? Muitos, né, mediante ao sofrimento, eles não têm força para poder suportar tal coisa e acaba se afastando de Deus por não ter conhecimento da palavra, porque quando nós conhecemos, nós sabemos que quando nós estamos servindo a Deus, quando nós disponhamos a servi-lo, quando nós abandonamos o mundo, isso não significa que nós vamos estar livres de problemas, isso não significa que nós estaremos isentos de pecar, não significa que nós estaremos isentos de passar por lutas, por provações, qualquer tipo de coisa, né? Pelo contrário, né? Nós podemos passar assim por tudo, né? E às vezes até mais do que quando nós estávamos distantes de Cristo, porque eu falei que já uma vez que o propósito do inimigo é destruir, o propósito dele é fazer com que nós afastamos de Cristo, e quando ele sabe ver que nós estamos no caminho reto, servindo a Cristo, então ele vai usar daquilo que nós gostamos materialmente para nos distanciar de Deus. E se nós não tivermos sabedoria, né, para nós reconhecermos, né, essas ciladas do inimigo, o que ele está planejando, o que ele está nos oferecendo, que é para nos afastar de Deus, nós acabamos comendo desse prato, né? E a gente vai ver que Jó, diferentemente disso, né, ele não cedeu.
né, ele continuou louvando, ele continuou glorificando a Deus, né, pela provação que ele estava passando. Né? Um homem próspero é o item 2, e uma prosperidade baseada no ser. Ele não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no que Jó era, no que Jó se formou, no caráter que ele tinha, na pessoa que ele era. Era o que ele tinha, os recursos que ele tinha, os bens que ele tinha, né? A prosperidade toda que ele possuía. Além de ter grande patrimônio, ter uma família grande também abençoada, essa relação ela vai refletir na harmonia entre ele, né, sua família, né, que é sua mulher, seus filhos, seus amigos, né, na fidelidade que ele tinha para com Deus, sobretudo. Jó, né, se Jó vivesse em nossa época, vamos dizer assim, né, o seu nome ele estaria constando com certeza na lista de um dos homens mais ricos do mundo. E de fato ele era um homem muito rico. A referência à riqueza de Jó destaca a vida próspera que ele possuía, o prestígio que ele gozava no tempo em que ele viveu, lógico, né? Todavia essa prosperidade ela é vista como uma demonstração do favor de Deus na vida de Jó, e não como mero produto de esforço ou de mérito pessoal que Jó viesse ter. Neste capítulo deixa claro que o que ele possuía era um gado, né, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. A gente vai ver isso lá no capítulo 1, no versículo 3. E alguns estudiosos põem em destaque que nessa parte do mundo os camelos existiam em grande quantidade e era de grande utilidade, tanto para carregar cargas nesses países quentes, né, os países quentes e seco, como para suportar a sede, muito melhor do que outras criaturas, para poder servir também em guerra. Era um animal muito caro, muito valorizado, e dentre outros tantos bens que Jó tinha. E as riquezas, né, enumeradas são as de sheik, vamos colocar assim, que diferencia suas atividades, né, as atividades de Jó, no caso, né, que nós estamos citando. A vida piedosa, né, que Jó possuía, né, tendo descrito já a prosperidade de Jó, o texto ele passa a dar detalhe da vida que ele tinha em relação à sua piedade, e é vista no contexto da família, né, onde Jó é apresentado como seu guia espiritual, né, quando na lição anterior eu cheguei a citar sobre isso, né, que os seus filhos eles reuniam em casas diferentes, né, sempre tinha uma reunião, uma festividade, e sempre que se encerrava essas comemorações, Jó ele se preocupava, né, em seus filhos ter errado ou cometido algum tipo de erro, e ele então oferecia sacrifícios para que eles pudessem, né, ser redimidos de seus pecados. Que eu cheguei a citar que essa é uma das provas de que Jó viveu bem antes de Moisés, porque após Moisés, né, a gente vai ver que o sistema de sacrifício era feito por um sacerdote. Aqui até então Jó, que é o sacerdote da família. E o terceiro item vai falar de um homem como eu já comecei a citar, né, de profunda piedade, um homem dedicado à sua família, um homem de moral e piedade, um homem de vida consagrada a Deus, né, que é um dos principais pontos. A gente já vê quando nós consagramos a nossa vida a Deus, né, sempre vamos ter um diferencial, sempre vamos ter algo diferente, vamos ter força para poder passar as provações, vamos conseguir suportar, né, as afrontas do inimigo. É o que aconteceu com Jó. E essa devoção de Jó é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. Então é um dos segredos para que conseguimos vencer as provações, para que nós possamos vencer os dias maus, é nos santificar, né, para Deus, é nos separar, né, separar a nossa vida espiritual, é deixar aquilo, né, que traz consequências más para a nossa vida. Sabemos que a Bíblia deixa bem clara, né, que o pecado ele gera a morte, que é a morte espiritual. E quando nós detenhamos apenas, né, a servir a Deus, por mais que, né, sejam dias maus, como nós vemos hoje, né, e é tudo cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia deixa clara que por multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos se esfriariam.
A iniquidade a gente vai ver presente, né, em toda a Bíblia. A gente vai ver pessoas se afastar de Deus, pessoas que conheciam profundamente a Deus, que teve grandes benefícios, né, que viu a mão de Deus operar, que viu milagres acontecerem, mas que em um determinado momento a iniquidade toma conta de sua vida, essas pessoas se afastam totalmente. E o que o livro de Jó nos propõe, nos mostra, né, a relação de Jó com Deus bem diferente disso. Bênção servindo a Deus, na provação também servindo a Deus. Na riqueza, Jó serviu a Deus com isso também. Mas também quando tudo é retirado de Jó, Jó ele permanece servindo a Deus e em nenhum momento ele vai murmurar de Deus. A piedade de Jó, né, ela pode ser ilustrada na sua profunda vida de oração. Primeiramente deve ser observado que ele priorizava, né, a oração. A oração é um dos alimentos, como já coloquei também, já falei muito sobre isso, a oração é um dos alimentos que nos fortalece, é o que nos faz nos aproximar de Deus, a sermos mais íntimos com Deus. A oração nada mais é do que uma conversa, do que um diálogo. E quando nós temos essa vida de oração, né, quando nós buscamos, mas não uma oração de qualquer forma, vamos dizer assim, às vezes nós só dobramos os joelhos e agradecemos, mas não é de coração, às vezes nós só pedimos também, né, e às vezes também não agradecemos, né, mas nós devemos também saber orar, saber pedir, né, ninguém terá vitória na oração se não priorizar a oração. O comodismo costuma matar a vida de oração, às vezes nós estamos tão acomodados com as coisas, às vezes se está bem, não buscamos a Deus por estar bem. Às vezes, quando está mal, nós queremos resolver as coisas da nossa própria forma e não buscamos, não oramos a Deus. E isso faz com que nós enfraquecemos e que nós tomamos decisões erradas em nossas vidas. Deixar a oração em segundo ou terceiro plano é o primeiro sinal de fracasso espiritual na nossa vida. Então, nós temos que priorizar a oração nas nossas vidas. A oração, eu costumo dizer que é a chave, né, que abre as portas, né, para que nós possamos ter bênçãos em nossas vidas, ter força para vencer o mal. Todos os homens santos da Bíblia que oravam com poder e que priorizava, né, a oração nas suas vidas, a gente vai ver que eles obteve sucesso espiritual, eles venceram, eles conseguiram vencer os dias maus. E em segundo lugar, a oração de Jó demonstrava fé, força. Mesmo tendo vivido muito antes do sistema do sacrifício levítico, como eu coloquei, né, Jó possuía fé suficiente para saber que ele possuía poder, né, expiatório, sendo, portanto, isso agradável a Deus. Jó ainda não conhecia, né, como eu falei, ele não viveu ali no tempo da lei. E outra coisa também que a gente vai ver, o livro, mesmo ele estando no Velho Testamento, a gente não vai ver a lei sendo pregada, mas sim a graça, a misericórdia de Deus, né? E a oração de Jó demonstra que o seu serviço a Deus custava a ele alguma coisa, né? Foi em segundo número de todos eles, ele oferecia sacrifício para todos os filhos, não era apenas para um, era para todos os filhos. Ele não se importava com o que ia sacrificar. Além do custo de animal, a sua vida, tanto emocional quanto espiritual, ele estava envolvida, né, com Cristo, e isso é muito bem importante. E em quarto lugar, a oração de Jó fazia dele um intercessor. Ele intercedia pela vida da sua família, ele intercedia pela vida dos seus filhos, né? Ele intercedia, ele orava, e intercedia por todos eles. No final do livro ele também é um intercessor, a gente vai ver isso lá no finalzinho. Ele vai interceder, já não é pelos seus filhos, né, que Deus já tinha retirado dele, mas ele vai interceder pelos seus amigos, né? E em quinto lugar, muito importante, Jó tinha a oração como um hábito. É necessário a gente ter também esse hábito de orarmos, de buscar a Deus, né, já que ele orava constantemente. E, por certo, ninguém terá vida de oração vitoriosa se não demonstrar paciência, constância, perseverança. Não adianta buscarmos hoje, orarmos hoje e, poxa, continua difícil, tô orando, não tô recebendo vitória, tô orando, não tô obtendo resposta, tô orando, não tô vendo resultado. É persistência, né? A Bíblia diz pedir, pedir, né? Bater, insista, continua batendo na porta, né? Porque
De tanto bater, uma hora ela se abre, né? Tem que ter perseverança. Oro 1, 2 dias, paro. Tá demorando para chegar uma semana, para, né? Não, temos que ter paciência, temos que ter persistência e insistir naquilo que nós queremos. Por isso Jó, ele é lembrado, né, lá no Novo Testamento também, né, como ele é tido como referência em Tiago 5 e no versículo 11, né? Então, é necessário nós termos uma vida de oração, uma vida espiritual com Deus para que nós possamos vencer. Talvez se Jó não tivesse, né, essa relação tão íntima com Deus, se Jó não tivesse esse caráter tão íntegro, claro, né, o nosso caráter, na medida que nós vamos servindo a Deus, na medida que nós vamos buscando a Deus, à medida que nós vamos nos entregando, né, que nós entregamos a Deus, na proporção que nós buscamos, que nós vivemos para Ele, né, o nosso caráter ele é moldado, né, espiritualmente falando. A nossa vida ela é transformada e nós conseguimos, né, esta integridade a ponto de ser reconhecida por todos, né? Assim como foi a vida de Jó, né? Pela sua integridade, ele era reconhecido. Por ser um homem reto, ele foi reconhecido. Por ser um homem que desviava-se do mal, ele foi reconhecido e tornou-se uma lenda, né? Mas não ficção, uma lenda real, um homem que realmente existiu, né? Um homem que foi fiel a Deus em todos os instantes da sua vida. Que nós possamos ter essa mesma preocupação que Jó, né, demonstrando essa preocupação com o bem-estar espiritual, não só dele, mas de toda a sua família, né, que nós possamos nos preocupar com aqueles que nos cercam, com aquele que está próximo, né, não apenas, às vezes nós preocupamos muito com nossa vida e não ajudamos, né, nossos familiares, nós estendemos as mãos para os nossos familiares, né, que nós possamos ter essa mesma integridade, né, Bem, esta é a lição de número 2, né? Vai apresentar essas características de Jó, né? Que nós possamos trazer essa de lição para as nossas vidas também, que nós possamos aprender bastante. Bem, e na próxima semana a gente vai estar falando sobre a de número 3, que é Jó e a realidade de Satanás. Que nós possamos guardar, né? Estudem, né, o conteúdo dessa lição, pesquisa e desenvolva bastante, né? E que nós possamos principalmente guardar, praticar a cada dia.